No vídeo de hoje eu vou responder perguntinhas que vocês deixaram lá no Instagram e algumas curiosidades sobre a Eslováquia e a vida aqui. Fique comigo e acompanhe quais são as perguntas. Se você não me segue lá no Instagram, você definitivamente deveria, porque além de mostrar mais sobre a minha vida e o dia a dia aqui na Eslováquia, eu também faço caixinhas de perguntas, onde a gente interage e vocês podem perguntar as suas curiosidades. Semana passada eu deixei uma caixinha lá e agora eu vou responder as curiosidades para vocês, porque talvez a curiosidade de uma pessoa seja também a curiosidade de outra. A primeira pergunta foi falar sobre os costumes nas horas das refeições. Eu acho que, de maneira em geral, a alimentação dos eslovacos não é tão diferente da nossa. O que é diferente é que no café da manhã eles geralmente comem muitos vegetais, não tantas frutas assim. Eles também têm um mingau com aveia que é presente na nossa alimentação do Brasil, comem pão, eles comem salsicha. Eu estou preparando para vocês um vídeo com 5 cafés da manhã típicos da Eslováquia, então continuem aqui no canal ligadinhos para saber quais são esses 5 cafés diferentes. E quem me segue lá no Instagram também já viu que eles têm algumas comidinhas bem interessantes para o café da manhã, como por exemplo, treska, que é uma salada de maionese com peixe e é bem popular e o meu marido adora. Com relação ao almoço e o jantar, eu acho que eles comem muito cedo. Pelo menos para mim, algumas vezes é muito cedo. Quando eu estava indo para o escritório, eu via gente almoçando 11 da manhã, 11h30 da manhã. Para mim, um horário normal é mais ou menos meio-dia, meio-dia e meio. E a janta também, tinha gente comendo às 4 horas da tarde o jantar. Claro, se você acorda muito cedo, a sua rotina vai ser diferente, mas essa pessoa simplesmente gostava de comer muito cedo o jantar. E eles comem alimentos quentes, refeições quentes, como nós no Brasil, no almoço e no jantar. Além disso, eles amam tomar sopa. Então, se for possível, eles sempre tomam a sopa como entrada em ambas as refeições de almoço e jantar, e depois eles têm um prato principal. De maneira em geral, eu acho que eles são bem menos viciados em doces do que nós, e eles também não têm muito costume de tomar suco ou refrigerante na hora das refeições. Claro, se você vai para algum lugar, você está tomando um vinho, um jantar especial, mas não frequentemente na alimentação da casa. Eu e Matei trabalhamos para empresas internacionais. Inclusive, eu já fiz aqui um vídeo falando sobre como conseguir trabalhos aqui com dicas de websites que você pode encontrar vagas na Eslováquia. E eu espero que vocês olhem esse vídeo. Mas simplesmente nós trabalhamos para empresas internacionais, eu uso português no meu trabalho e Matei usa inglês no trabalho dele. A maioria das empresas internacionais aqui pedem que você fale no mínimo o inglês, mas quanto mais línguas você falar, melhor. Então é o que a gente faz. Sim, eu já sofri preconceito por ser estrangeira. Eu posso fazer um vídeo somente sobre isso. Eu tenho algumas histórias que são bem cabeludas com relação a isso, mas eu acho que principalmente nessa região da Europa, vamos dizer assim, as pessoas sempre vão te olhar com um ar mais misterioso, preconceituoso e algumas vezes também com admiração. Por exemplo, eu tenho um cabelo diferente, eu tenho a cor da pele escura e aqui as pessoas não são acostumadas a verem isso. Agora, com a expansão do mercado de trabalho e muitos estrangeiros vindo aqui para a Eslováquia, eles estão mais habituados com ter pessoas de outros países, ouvir várias línguas no meio da rua, mas é muito engraçado porque você vai andar na rua e vai escutar muito espanhol, muito italiano e também tem muitos asiáticos, principalmente do Vietnã aqui. Então agora existe uma mistura, as pessoas são diferentes. Mas eu lembro que assim que eu cheguei eu me sentia muito incomodada, porque eu entrava no ônibus, eu entrava em qualquer lugar e principalmente quando eu estava com meu marido, Matei, as pessoas olhavam demais. Eu ficava assim, o que aconteceu? Eu tô com o dente sujo? O que é? Mas é só o diferente que eles não estão acostumados. Até por causa da história, que foi uma região muito fechada, com comunismo. A Eslováquia é um país muito novo, então vamos dizer que são
pequenas justificativas, mas sim, as pessoas são preconceituosas aqui. Eu já sofri preconceito, mas é aquele preconceito mais velado, que todo mundo olha, mas ninguém vai te falar nada. Se você vem fazer turismo aqui na Eslováquia, claro que o inglês vai ser a principal língua que você vai falar. Mas se você puder aprender algumas palavrinhas em eslovaco, vai ser o melhor. As pessoas aqui vão ficar felizes, elas vão agradecer que você fala ďakujem, que é obrigada, ou dobrý deň, que é bom dia, e elas vão achar interessante que você sabe. Mas se você só vai ficar em Bratislava enquanto você estiver viajando turismo aqui, o eslovaco não vai ser necessário. Agora, se você vai para outras regiões, como por exemplo Tierková, Stretno, que são cidades que a gente já tem vlog aqui no canal, eu vou deixar linkado, vocês vão realmente penar um pouquinho mais porque as pessoas não falam tanto inglês nessa região. Mas com o passar do tempo eles vão aprendendo e eu já falei isso outras vezes. Aqui eles falam muitas línguas. Como são 5 países ao redor da Eslováquia, eles têm sim uma capacidade de aprender a língua bem rápido. Eles são muito bons nisso. Mas o inglês não é uma dessas línguas tão especiais aqui que eles aprendem. Eles sabem que precisa para viajar e para o turismo, mas muito mais gente aqui fala russo e alemão do que fala inglês. Então, eu acho isso um ponto bem interessante. Conectando com a pergunta anterior sobre as línguas, eu vou falar como eu aprendi inglês. Eu aprendi inglês faz muito tempo, eu vou fazer 32 anos esse ano. Eu acho que eu comecei a aprender inglês por volta dos meus 13, 14 anos. Claro que tinha as aulas da escola anteriormente, mas quando eu comecei mais a me dedicar foi quando eu comecei a ficar adolescente. E eu assistia muitos vídeos, muita música, muito vídeo do YouTube de maquiagem e eu comecei a me interessar muito mais pela língua. A minha primeira escolha foi espanhol, tanto é que eu fiz curso de espanhol antes de fazer o curso de inglês, mas aí eu vi que inglês me abria mais portas e foi assim que eu fiquei mais interessada na língua e começava a estudar em casa mesmo. Daí eu fiz o curso, mas o que alavancou o meu inglês não foi simplesmente morar fora. Existem 2 fatores que eu posso falar. Um deles foi receber intercambistas na minha casa com a minha família no Brasil. Então, nós tínhamos a organização chamada AFS na minha cidade e nessa organização você poderia receber estudantes na sua casa num período de 6 meses a 1 ano. É muito legal esse projeto, se vocês ficarem curiosos sobre isso, eu posso fazer um vídeo exclusivo, mas simplesmente esses estudantes vinham para nossa casa, moravam como parte da nossa família. E claro que eles não falavam português no começo, então eles falavam inglês. Esses estudantes que vieram para minha casa foram de diversos países. Mas a primeira menina que veio foi da Nova Zelândia, e a Nova Zelândia é um país que fala inglês. Então foi maravilhoso para mim, porque todos os dias eu falava inglês com ela sem sair do Brasil. O meu irmão falava inglês também, mas não tão bem quanto eu. E a minha mãe entendia bastante, então acabava que eu que falava mais com a moça e a gente falava o tempo todo e eu aprendi muito porque eu pratiquei. Então a primeira dica foi sempre praticar, não ter medo de errar. E claro que morando com uma pessoa que é nativa do país me ajudou demais. E o segundo ponto é que eu decidi fazer letras em inglês, então eu sou formada em letras em inglês. Além de saber toda a parte do idioma, eu aprendi a ensinar esse idioma e isso me ajudou bastante. Então foi assim que eu aprendi a falar inglês. Já fazem muitos anos que eu falo inglês. Claro, não com a fluência que eu tenho hoje em dia, porque hoje eu falo mais inglês do que português. Mas foi assim que aconteceu e é sim possível se tornar super fluente morando no Brasil, porque eu me tornei fluente morando no Brasil. Eu amo a neve, vocês já devem saber pelos milhares de vlogs que tem por aqui. Toda vez que neva eu fico super feliz e apaixonada, encantada, como se fosse a primeira vez. E apesar de ter bastante neve aqui na Eslováquia, não tem muita neve em Bratislava. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar isso. Entretanto, a época que mais neva aqui é entre janeiro e fevereiro. Se você vai para outras regiões, as cidades mais frias da Eslováquia, já começa a ter neve em dezembro mesmo, mas aqui em Bratislava, não. Esse ano, inclusive, foi super atípico, porque
teve bem mais neve do que o normal. O ano de 2020 só nevou uma vez. Então eu vou deixar aqui um quadrinho de neve para que vocês possam ver. Se vocês querem ver neve aqui na Eslováquia nesse tempo do inverno, que é de dezembro a março, se você quer ver neve aqui na Eslováquia durante o inverno, eu não indico vir para Bratislava. Claro que você pode vir aqui passear, mas não vai ter tanta neve assim. A minha indicação é ir para as montanhas Tatras, porque lá tem neve mesmo em outras épocas do ano. Na pergunta anterior, eu falei sobre a indicação de um lugar para você ver neve. Ele é muito popular entre os turistas, mas se você realmente quer conhecer algo que não é tão popular assim e só vem para Bratislava, porque os Tatras ficam 4 horas de carro de Bratislava, você pode ir para o mercado, que é o Fresh Market, que é como uma feira livre aqui. E eu já fiz um vídeo, vai estar aqui linkado. Eu acho que é um programa super legal, cultural e divertido, onde você pode aprender um pouquinho mais sobre os eslovacos, a maneira com que eles comem. E lá tem restaurantes, tem lojas de bebida, tem frutas, verduras, vegetais. Tem lojas que você pode comprar nos pequenos containers e utilizar menos plástico. Então eu acho que é um programa que não é tão turístico, é mais local, e que se você tiver mais de 3 dias em Bratislava, eu indico para que vocês vão lá. Sim, a educação é diferente do Brasil, principalmente com relação ao período do ano letivo. Aqui o ano letivo começa em setembro, que é após as férias de verão. Para quem não sabe, aqui nós temos a temperatura inversa do Brasil. Então, por exemplo, agora fevereiro aqui é inverno, enquanto no Brasil é verão. E aqui as aulas começam em setembro, que é após as férias de verão. E as crianças também entram em idades diferentes do que no Brasil. Vai depender da época que elas nasceram. Entre 6 e 7 anos elas entram na escola. E o ensino vai demorar essa parte, que seria até o nosso 9º ano, por 7 ou 8 anos, até que elas entrem no ensino médio. E o ensino médio aqui também tem algumas subdivisões. Você pode fazer cursos técnicos ou você pode fazer um curso regular que depois vai lhe dar a oportunidade já de ir para a universidade. E isso é um fato bem interessante, porque geralmente essas pessoas que fazem esses cursos técnicos, elas não vão para a universidade. Aqui, apesar da universidade ser pública e gratuita, você não paga nada, mesmo que você seja estrangeiro, mas para isso você precisa falar eslovaco, você não vai sempre para a universidade. Não existe tanto isso de que você precisa fazer universidade. Eu sei que tem pessoas no Brasil que não fazem universidade, que só fazem um curso técnico, arrumam uma profissão e continuam a carreira assim, mas aqui geralmente quando você tem essa subdivisão do ensino médio, você ou vai para um curso técnico ou vai para a escola regular para ir para a universidade depois. Isso vai depender das suas notas, de quão bom você é. Então, eles fazem uma pequena seleção para te definir o teu futuro. Você não pode literalmente escolher, eu quero fazer curso técnico, eu quero ir para a universidade. É durante toda a sua trajetória na escola que vai definir o seu futuro. É claro que existem sim outras possibilidades que você pode melhorar suas notas. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas é basicamente isso como a educação é. E temos também as férias, que elas são férias de inverno, férias de verão. Durante a Páscoa também tem um feriado um pouco mais prolongado pelas crianças. Então eu diria sim que a educação aqui é bem diferente do Brasil. A saúde na Eslováquia é um caso à parte. Dentistas são gratuitos. Eu até fiz uma live, tá salva lá no Instagram para quem quiser ver, com uma dentista brasileira. Eu expliquei que é necessário sempre ir ao dentista aqui. E caso não, quando você for e você precisar, vai ser super caro. Com relação aos médicos, eu acho que eu já falei em algum vídeo anterior, mas eu vou repetir aqui a informação. Você precisa de um médico da sua família, que é um clínico geral. E antes de ir para qualquer especialista, você precisa também ir para esse médico da família. Tirando dermatologista e ginecologista, você precisa de indicação para todos os outros médicos. Eu acho isso um pouco chato.
e um pouco complicado também, porque existe sim essa demora, existem poucos profissionais que falam inglês. Claro, eu tenho meu marido para traduzir, mas quem não tem acaba virando um tormento, porque aqui os médicos não estão tão preparados para os estrangeiros assim. Sobre as cidades que eu quero conhecer, existem inúmeras cidades que eu quero conhecer. Eu tenho muita vontade de ir para as montanhas, alugar uma casinha em um chalé e ficar lá na minha lareira. Mas eu acho que os 2 lugares que agora eu tenho maior preferência para visitar são as Montanhas Tatras, que eu ainda não fui, e o Castelo de Orava, porque aqui na Eslováquia tem milhares de castelos. É o país com mais castelos por pessoa no mundo. Então sempre tem um castelo lindo e maravilhoso para visitar. Mas o Castelo de Orava tá na minha lista desde o ano passado e eu preciso conhecer. Se você quiser saber de outras cidades que eu tenho o sonho de conhecer aqui na Eslováquia, continue ligado porque eu fiz um vídeo com 5 cidades que eu já conheci e recomendo aqui na Eslováquia. E eu farei um vídeo com outras 5 cidades que eu quero conhecer, de preferência ainda esse ano aqui na Eslováquia. Então vai ter muito conteúdo legal sobre turismo aqui no canal e se vocês quiserem, continuem inscritos e compartilhem esse vídeo com outras pessoas. Deixem sempre um joinha e comentários porque isso me ajuda demais. E eu queria também agradecer pelos 300 inscritos aqui do canal. Eu tô muito feliz, eu sei que muitas pessoas dirão: nossa, 300 pessoas é tão pouco, mas se eu imaginar e botar 300 pessoas numa sala, para mim isso é incrível. São 300 pessoas, muitas vezes desconhecidas, que acompanham a minha vida aqui na Eslováquia, então eu fico muito feliz com isso. Agora, em março, eu vou completar 3 anos de casada com o Matej. E nós casamos em 2 lugares. Casamos no Brasil e nós casamos aqui na Eslováquia também. Por isso, algumas pessoas me perguntaram sobre o casamento. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o casamento na Eslováquia, que você é sequestrada, então a noiva é sequestrada. É uma tradição bem estranha que eu não fui sequestrada, mas se vocês quiserem saber mais, assistam esse vídeo do canal. E eu vou responder agora 2 perguntinhas. Sim, existe essa comemoração ano por ano aqui, mas o mais importante é o 1º ano, o 5º ano, o 10º ano. Então aqui os mais importantes são de 5 em 5. Claro que cada ano tem também o seu significado, como no Brasil. O 3º ano de casamento aqui na Eslováquia é o couro que representa. Então você deve dar presentes com couro. E também falam que é o ano mais difícil de casamento. Não sei se são as mesmas tradições no Brasil, se cada ano vai representar a mesma coisa igualmente, mas eles têm sim essa tradição, mas como eu falei, os mais importantes é de 5 em 5 anos. Então, é 25, 30, 35, 40, 50, é assim que eles comemoram aqui. Com relação ao que Matej achou com casar no Brasil, eu vou tentar fazer ele gravar essa resposta para vocês. Maravilhoso! And what else? Muito bom. Beleza. Muito diferente. Comida diferente. Beleza. Essas foram as perguntas, eu achei algumas super interessantes de assuntos que podem ser abordados por muito mais tempo e terei um vídeo específico sobre isso. Se você tem alguma pergunta que não foi respondida aqui nesse vídeo, me deixa no comentário, será um prazer te responder e poder te ajudar se eu souber responder essa pergunta. E mesmo que eu não saiba, pode ter certeza que eu vou procurar, porque eu sei que é difícil achar informação sobre a Eslováquia, ainda mais em português na internet. Mais uma vez, muito obrigada por terem se inscrito no canal. Distribuam esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar. Deixem uma curtida e um comentário. Muito obrigada. Tchau, tchau.